Gravando. Bom, essa aqui é a nossa apresentação de slide do projeto nível 1 em processamento digital de sinais. Nosso projeto a gente chamou de Onde está o Wally, que é o nome do livro no qual a gente se baseou para fazer esse processamento de imagem. O meu nome é João Pedro Volpato, estou aqui com o Nelson Eduardo e a gente vai apresentar agora o projeto. Bom, começando então pelo objetivo do projeto, né? O nosso objetivo era desenvolver um código que consiga identificar esse personagem da tela, o personagem Wally, em cenários complexos da série de livros. Para rodar esses testes que a gente vai apresentar posteriormente pelo Nelson, a gente utilizou tanto imagens digitais encontradas na internet, elas têm mais resolução, quanto fotos do próprio livro físico. Eu tenho uma cópia do livro físico aqui, e a gente tirou foto delas para mostrar justamente esse contraste de definição da informação na hora do processamento de imagem, né? Aqui tem a plataforma utilizada, a gente utilizou o Google Colab. Inicialmente a gente começou usando o VS Code, porém, como o trabalho é feito em dupla, começou a ficar um pouco difícil de desenvolver junto o código sem estar necessariamente no mesmo local, né? E estar sempre com ele atualizado. Já o Google Colab ele traz inúmeras vantagens e uma delas é justamente, além de ser gratuito, permitir essa colaboração em tempo real. Então, além disso, ele também é linkado com o próprio Google Drive, né, facilitando esse compartilhamento das imagens, que a gente utilizou como banco de dados. Falando um pouco sobre o código, então. A gente inicializa ele fazendo o carregamento das imagens e salvando em variáveis, já que como a gente vai fazer o teste com vários cenários e várias imagens diferentes do óleo, para fazer essa comparação mesmo, é, dessa forma a gente só precisa alterar o nome das duas imagens uma vez, ali no início, caminhos para imagem, né? Ele salva na variável cenário underline path e o óleo underline face underline path. Alterando ali o nome das imagens, o próprio JPG, né, das imagens, ele altera o restante do código. Após isso, a gente tem algumas operações nas imagens. Né? A gente converte primeiro as duas imagens para a escala de cinza e depois a gente roda a função Match Template, que ela compara as duas imagens e correlaciona os valores da matriz resultante para identificar esses padrões. Logo abaixo, a gente tem a definição do valor da variável limiar. Ela foi definida de forma experimental e é utilizada na função np.where, ali logo abaixo, que ela retorna justamente a posição da imagem que ocorreu essa correlação na matriz. Por fim, a gente tem o desenho do retângulo em volta dessas correspondências encontradas e a gente printa o resultado utilizando a função matplotlib. Então, agora eu vou mostrar alguns resultados que a gente chegou dos cenários, tanto foto do livro quanto cenários que a gente achou na internet, né? Então, esse primeiro a gente tem a imagem menor ali, é a imagem que a gente utilizou como base, né? A imagem de referência. E ali na imagem maior a gente tem ali o óleo detectado, que seria o quadrado verde, que é onde ele seleciona o óleo, né? Pode passar. Aqui a gente já tem uma foto do próprio livro, que a gente utilizou como base. E, e aí a gente pode ver que a definição ela não fica tão boa quanto comparado com a outra, mas que o código ainda conseguiu encontrar o óleo. Pode passar. Ó, aqui mais um exemplo, tanto da imagem de referência, como de onde a gente selecionou ele, né? Pode passar. Por fim, a gente tem esse exemplo aí. Parece uma imagem um pouco pior do que as outras, mas isso foi só por conta da imagem que o código gera, né? Pode passar. Então, a gente pode concluir que, com o intuito de aperfeiçoar o algoritmo em trabalhos futuros, foi possível notar que, para identificar um personagem colorido em um cenário complexo e desafiador, diversas técnicas de processamento de imagens são necessárias. A gente acredita que um método mais assertivo seria identificar o formato e as cores do rosto do Wally, para que a gente consiga identificar a visibilidade do corpo dele, né? Que seja possível. Então, a dificuldade que a gente chegou foi que no cenário, o formato do corpo, as cores, o rosto dele mudava muito. Então a gente não conseguia utilizar uma única imagem como referência. Por isso que nos resultados a gente tem o próprio Wally no cenário, porque dessa forma o código encontrou de forma mais fácil e não utilizava uma única imagem como referência, né? É isso. Obrigado.